Entretanto, tínhamos convidado todos os presentes a apresentarem-se no chat, a dizerem do país de onde estão a falar connosco, para irmos compreendendo também a diversidade geográfica que temos. Já passaram 5 minutos, por isso vou dar início. Então estamos aqui numa Learning Tide, que é o resultado de uma série de webinars que tem acontecido da parceria entre a Sustainable Ocean Alliance e o programa ECOP, Early Career Ocean Professionals. E antes de ouvirmos os excelentes convidados que temos hoje para falarmos sobre carbono azul e como é que o carbono azul pode ajudar-nos a regenerar a saúde do oceano, vamos só fazer umas breves introduções e apresentações exatamente às nossas organizações. Eu vou começar por apresentar a Sustainable Ocean Alliance e depois a Mariana Andrade, que está também moderadora comigo e representante do ECOP, irá apresentar o ECOP para todos vocês. Vou só dar início então à partilha. Mariana, se calhar eu vou partilhar o ecrã, queres? Tá bom? Bem. Vocês conseguem ver? Certo? Sim. Ótimo. Então, acredito que alguns de vocês já conhecem, mas a Sustainable Ocean Alliance tem esta missão de restaurar a saúde do oceano no nosso tempo de vida. É uma organização focada em jovens, líderes do oceano que estão dispersos por todo o mundo. Começou em 2014 e foi inaugurada pela Daniela Fernandes, que é a CEO. Ela tinha apenas 19 anos na altura, ainda era uma estudante universitária quando começou a organização, e exatamente com a intenção de dar um lugar na mesa nos processos de decisão políticos sobre que englobavam a saúde do oceano aos jovens, visto que as decisões que são tomadas hoje em dia irão impactar toda a nossa vida, como habitantes deste planeta azul. Então o nosso propósito é exatamente combater as alterações climáticas através de uma solução de cada vez, e até agora já conseguimos acelerar 288 soluções, que eu já vos vou explicar, de diferentes tipos. Este é um resumo assim do nosso impacto, com todos os projetos que já foram apoiados, sejam de fins lucrativos, que são as startups, que tivemos um programa acelerador nos últimos anos, e agora transitou para uma Ecopreneur Network, ou seja, além de, em vez de só acelerar algumas startups, procura ser esta rede para empreendedores, investidores, e tentar ajudar estes negócios a amplificarem o seu impacto positivo. E numa escala superior temos investido bastante em pequenos projetos de, digamos, grassroots, ou seja, de escala mais sem fins lucrativos, liderados pelas comunidades, em que muitos desses projetos são também liderados pelos nossos SOE Hubs, que temos aqui alguns presentes também, que são esses grupos liderados por jovens, e este é um bocadinho a soma dos impactos totais já alcançados, seja em termos de empregos criados ligados à área, de toneladas métricas de resíduos sólidos que foram removidos ou evitados ou reciclados, e também de dióxido de carbono que também foi evitado ou até sequestrado. Esta é um bocadinho a nossa comunidade atual. Temos membros em mais de 165 países a crescer, mas em termos de termos grupos ativos em cerca de 40 países, que temos já, estes SOE Hubs já são 83, e então estes SOE Hubs são grupos de jovens líderes do oceano que têm entre 18 e 35 anos, que têm essa missão de procurar regenerar a saúde do oceano e agir alinhados com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, proteger a vida marinha. E dentro desta frase muito geral, depois há projetos muito específicos. Há exatamente hubs que estão-se realmente a dedicar a projetos, por exemplo, ligados ao tópico de hoje, de carbono azul, seja mangais ou pradarias marinhas também. Outros focam-se mais em educação, outros em ações políticas, ou seja, há uma grande diversidade, mas tudo com a intenção de contribuir para a regeneração do oceano. Temos também depois então uma rede de mentores bastante alargada, que se dedicam a apoiar estes jovens, por isso todos aqui presentes que também tenham conhecimento específico numa área que queiram partilhar com a nossa comunidade, também são bem-vindos a serem parte dessa rede de mentores para ajudar na evolução do conhecimento. E mais cerca de 165 dos ecoempreendedores, que é uma palavra pronto, que a SOA utiliza, mas digamos empreendedores ecológicos, em 30 países diferentes. Temos uma comunidade bastante diversa, em que 60% são mulheres,
e a média de idades é aos 27 anos, e temos 11% da nossa comunidade de pessoas indígenas, parceiros indígenas. O grande desafio que vivemos atualmente, penso que todos aqui presentes têm consciência, não é? Que estamos cada vez com menos tempo. Há esta estimativa de que do número de pessoas que se perderão a vida com o impacto das alterações climáticas, e os desafios continuam a aumentar, não é? No sentido em que o planeta está num rápido declínio, os governos não estão a assumir os compromissos necessários, com a rapidez suficiente para enfrentá-los, e muita gente não sabe bem como é que pode tomar uma ação eficaz para ter impacto no oceano. Então, a nossa missão procura investir exatamente em pessoas e em financiar soluções, é a nossa abordagem. Ao investir nas pessoas, estamos a procurar criar esta comunidade mundial, de estarmos todos unidos e a partilhar os diferentes projetos que vão sendo desenvolvidos em todos os países do mundo, dada a sua diversidade também, e ao financiar as soluções, tentar acelerar então esta transição que tanto precisamos. Este é o resumo assim de algum impacto em termos das pessoas que temos. Tivemos também um grupo mais focado só em política, um de jovens e um de representantes de relevo a nível internacional. Procuramos também sempre dar um lugar em várias conferências de relevo, seja para o oceano, seja para o clima. O ano passado ajudámos na organização também do Fórum da Juventude e da Inovação, da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que foi em Lisboa, e mais de 100 jovens estiveram presentes também a desenvolver soluções para o oceano em si, e houve duas equipas vencedoras desse processo, mas não só. Este ano já tivemos também o Ocean Summit, que é uma conferência que também costumamos organizar, e diversas outras que procuramos dar então esse lugar para que os jovens tenham uma participação ativa. Isto é o resumo das soluções, dos investimentos feitos até agora. Na altura o acelerador foi o primeiro, focado no oceano, quando foi criado. Agora que já há mais, por isso é que também transitamos, ainda bem que já há abundância nesse sentido. Os grants, que são as tais bolsas para os pequenos projetos, damos prioridade também aos países em desenvolvimento e aos pequenos estados insulares, e temos também um fundo de capital de risco que procura investir nestas empresas exatamente. E temos depois uma comunidade então online, que é onde reunimos toda a gente, que tem estado a ter umas correções ultimamente, que agora estamos na plataforma Mighty Networks, mas que também se pode ter como uma aplicação no telemóvel, e a intenção é que nessa comunidade online esteja realmente todos os membros presentes, sejam os jovens, os líderes, os mentores, os líderes de webs e tudo. E aqui para este webinar que é específico da região Lusofonia, queria partilhar convosco que temos neste momento 8 SOA Hubs na região Lusofonia, nestes 3 países diferentes que por acaso coincidem com os mesmos países dos oradores e os convidados que temos hoje, que é em Portugal, Brasil e Moçambique. Então são 8 hubs diferentes, uns que são a nível nacional, outros que são a nível regional e outros a nível mais local, sendo 4 em Portugal, 3 no Brasil e 1 em Moçambique. E convido-vos a todos que estejam aqui presentes que queiram colaborar com estes grupos, a entrar em contacto. Eles vão deixar alguns contactos aqui no chat também, mas também tem o meu e-mail aqui, e estejam à vontade de entrar em contacto se quiserem participar e fazer parte desta comunidade. Passo então a palavra para a Mariana. Obrigada, Eugênia. Obrigada. Bom, prazer. Boa tarde, boa noite e bom dia para quem nos acompanha de outros lugares do mundo. Meu nome é Mariana e hoje eu vou falar um pouquinho em nome do programa ECOPS e vou contar um pouquinho sobre o que a gente tem feito, e dar um panorama global e também trazer aqui para a nossa conversa e logo introduzir nossos convidados. Fico feliz da gente misturar nossos sotaques do português e espero que a gente também tenha paciência também para entender que temos diferentes formas de falar, paciência e atenção, né, com as diferentes formas de falar o português, e que bonito que a gente pode misturar, né, essa nossa língua. Vou compartilhar minha tela também para mostrar apenas alguns dados muito rapidinho. Deixa eu ver se eu compartilhei a tela certa. Vocês estão vendo a minha apresentação, né? Sim, sim. Certo. Então, vou comentar rapidamente um pouquinho sobre o programa ECOPS. O programa ECOP é a sigla para Early Career Ocean Professionals, e dentro desse grupo de entendimento de Early Career
Ocean Professionals, a gente entende pessoas que se auto-identificam como em início de carreira. E isso pode significar 10 anos, 15 anos, ou como a pessoa se identificar, sabendo que ela vem de outras carreiras, e a gente acolhe realmente, e essa é uma discussão importante para entendermos quais são as oportunidades, quais são os desafios de pessoas jovens e não tão jovens, ou talvez jovens há mais tempo, pessoas em início de carreira ou buscando se fundamentar aí na sua carreira em profissões relacionadas ao oceano. O programa ECOP, ele é um programa endossado pela década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que é um movimento global que convida países do mundo inteiro, de 2021 a 2030, a se somarem nesse movimento pelo desenvolvimento sustentável a partir da ciência oceânica. E esse grande movimento global, ele acolhe programas e projetos, e o programa ECOP é um desses projetos. E esse apoio que é gerado por esse programa ECOPS faz parte dessa iniciativa da década, e a iniciativa da década também dá apoio para esse desenvolvimento deste projeto especificamente. Então, o programa ECOPS, ele é um grande programa guarda-chuva dentro da década da ciência oceânica, e ele acolhe dentro dele vários pequenos grupos, hubs regionais, e nós, que a gente chama de nodes, nós regionais e locais que dão conta de discutir especificidades de cada um desses locais onde ele é implementado. Então, o objetivo é justamente criar conexão e criar oportunidade para o desenvolvimento de jovens profissionais de carreiras oceânicas. E hoje, essa comunidade de pessoas em início de carreira soma mais de 3.300 pessoas no programa global, onde a gente se divide em cinco nós regionais, que também são chamados de nodes, e dentro desses 5 nodes, que são, por exemplo, América Latina, Ásia, África, Europa, etc., a gente tem 28 hubs regionais. Esses hubs regionais já são focados em países. A gente está agora no processo de fortalecer o Hub Brasil, e tem uma intenção muito forte de ter um hub também em Portugal. Nathalie, que está aqui, que é a coordenadora de comunicação do projeto ECOPS, que está em Portugal, tem bastante esse interesse de puxar essa frente em Portugal, por exemplo. Mas isso está aberto para outros países, caso não tenham hubs nacionais nos países em que vocês estão e que vocês que nos assistem aqui hoje, né, que interagem com a gente nessa conversa, se vocês tiverem intenção de se conectar com algum desses hubs, daqui a pouco eu vou mostrar o site e aí vocês podem procurar e nos acionar também para poder ativar e se conectar com as redes mais locais ou regionais. E o programa ECOPS também tem algumas equipes temáticas, como, por exemplo, tratar de cultura oceânica, de literacia oceânica, né, porque acho que é como se diz em português em Portugal, e essas equipes temáticas também ajudam a desenvolver alguns projetos específicos dentro dos nós e dos hubs regionais. E como eu disse anteriormente, o programa ECOPS, ele é um grande programa guarda-chuva, e dentro dele hoje temos 8 projetos, que a gente chama de projetos endossados, que também ajudam a fortalecer a agenda da década e que estão conectados para fazer atividades específicas dentro do desenvolvimento de pessoas no início de carreira. Falando um pouquinho sobre nosso contexto América Latina, a gente tem atualmente em andamento uma pesquisa que é um levantamento de desafios e dificuldades e oportunidades e diversidades das juventudes em início de carreira em profissões oceânicas para a América Latina e o Caribe, e essa pesquisa está aberta, ela está disponível no site, que é www.ecopdecade.org/Brasil. Eu vou mandar os links todos certinhos no chat depois, e fica aberto para quem tiver interesse e que está na região da América Latina responder essa pesquisa para que a gente consiga identificar certos desafios e oportunidades. Essa pesquisa também já aconteceu em outras regiões do mundo, e a nossa intenção é poder gerar alguns dados comparativos e criar soluções para os nossos desafios. Então, deixo o convite aqui para quem quiser entrar em contato. Esse QR Code, esses dois
QR Codes aqui vão levar vocês diretamente para a newsletter, que é uma newsletter mensal, que a Nathalie faz com muito, muito carinho e é excelente, e onde são divulgadas oportunidades e formas de entrar em contato com o programa ECOP, e além de convites e outras oportunidades interessantes. Para quem quiser fazer parte do programa ECOP dentro da plataforma da Década, que chama Ocean Decade Network, também temos esse código aqui, e aqui tem todos os arrobas para quem quiser entrar em contato especificamente com, ou marcar, né, ou conhecer um pouco mais sobre o trabalho do projeto ECOPS, e caso queiram explorar mais e descobrir quais são os nodes, quais são os hubs regionais, todos eles estão disponíveis aqui no site, que também vou mandar no chat, e caso queiram entrar em contato, temos esses 2 e-mails aqui à disposição. E eu também fico à disposição para poder contar um pouquinho mais sobre isso depois. Agradeço a oportunidade e agradeço também a SOA por fortalecer essa parceria com o programa ECOPS, e a gente poder ter discussões interessantes e poder ter a oportunidade de convidar convidados tão incríveis para compartilhar suas experiências dentro de diversas profissões e diversas formas de atuação na temática do oceano. E falando nisso, agora eu queria utilizar a oportunidade para começar a introduzir nossos convidados, e eu vou chamar cada um pelo nome, e aí vou convidar para que eles mesmos contem um pouquinho sobre suas atuações, e vou começar pelo Luiz. Luiz, está na escuta? E seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o convite, e fica à vontade para se apresentar, e aí eu passo para os demais. Seja bem-vindo. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz com essa oportunidade. Eu sou Luiz Eduardo Gomes, sou brasileiro, pesquisador da área de ciências do mar, e ao longo dos últimos 3 anos eu venho me dedicado a trabalhar com restauração e conservação marinha, principalmente manguezais, marismas e gramas marinhas, com grande foco em manguezais. Então, atualmente eu trabalho na Sylvester Climate Associates, que é uma empresa americana que desenvolve projetos de carbono em área marinha, desenvolve metodologias para o mercado de carbono, diversas metodologias, inclusive, que são da Verra, foram desenvolvidas na empresa. E, a partir disso, nós desenvolvemos esses projetos ao longo do globo para atacar as mudanças climáticas. Então, com o objetivo da mitigação climática, erradicação da pobreza, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, pensando na vida na água, vida na terra, e de todos os envolvidos, direto e indiretamente, com esses ecossistemas. Porque quando a gente pensa, né, na saúde dos ecossistemas de Blue Carbon, direta e indiretamente reflete em nós. Então, meu trabalho atualmente tem sido muito nisso, na restauração desses ecossistemas, pensando no bem-estar humano. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. Para a gente é um prazer também recebê-lo e poder compartilhar e conhecer um pouco mais sobre a sua experiência. Agora vou chamar o Salomão para se apresentar. Bem-vindo, Salomão, e obrigada por ter aceitado esse convite também. Ok, muito obrigado. É um prazer estar aqui nesta plataforma, não é? Eu estou mais a leste aqui em Maputo, em Moçambique. Eu estou aqui baseado na Universidade do Armuniano. Enfim, eu tenho a minha história que começa um pouco por olhar para a vegetação costeira, mas depois mergulhei profundamente no mar, e eu tenho uma área de atuação além do sistema de ensino. Estou envolvido em atividades de restauro das ervas marinhas, não é? E de mangal. Nós implementamos aqui, com o apoio de algumas organizações, e especialmente da UNEP, um projeto demonstrativo sobre o restauro de ervas marinhas aqui, com muitos contornos, não é? Que é o teste das técnicas, e produzimos alguns documentos científicos, tem a questão dos atores, até formamos uma Community-Based Organization, uma organização de base comunitária. Enfim, estamos a lidar com os planos de gestão. Se vocês se lembram, Moçambique é um dos países muito vulneráveis aqui aos ciclones, não é? Dado vários fatores, também muita gente concentrada na linha de costa, e um dos aspectos que também nós fizemos aqui, estamos a fazer, é o restauro de mangás, trazendo de volta a hidrologia. Eu acho que vou parar por aqui, podemos partilhar mais coisas. Eu faço parte do Conselho Nacional do Mar, aqui em Moçambique,
e também faço parte de uma task force ao nível de toda esta região, ligada aos habitats de São Pangás, áreas marinhas, riscos de corais. Muito obrigado. Sim. Obrigada a você, Salomão. Muito obrigada e parabéns aí pela ampla atuação dentro da área do oceano. E agora eu vou passar para Raquel Gaspar. Bem-vinda, Raquel, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa tarde. É uma enorme oportunidade de estar aqui a falar com um público jovem. Eu sou bióloga marinha e, como jovem, tive o sonho de ser bióloga marinha. E todo o meu percurso começou no mar, nos Açores, a estudar baleias e golfinhos, e depois no estuário do Sado, acompanhando uma população de roazes que reside aqui neste estuário. E como investigadora ao longo destes anos, depois de 20 anos e de fazer o doutoramento sobre os golfinhos, compreendi que o meu papel não poderia ser apenas o de documentar o declínio destes animais incríveis, eu tinha que fazer algo. E talvez aos 40 anos compreendi que afinal eu não percebia nada do oceano, e eu precisava de mergulhar e ver o mar como estes animais. Foi então que descobri que para salvar estes animais emblemáticos nós tínhamos que salvar os habitats essenciais do oceano, que são as florestas azuis, neste caso concreto as pradarias marinhas, que dão sustento e que são os ninhos de biodiversidade e que agora, na altura eu não sabia disso, acabam por ser a habitat-chave com uma função incrível em nos ajudar a sequestrar o carbono e, portanto, a diminuir esta temperatura que nós hoje estamos aqui a viver em Portugal, cerca de 40 graus, várias vezes durante o verão. E, portanto, o que eu gostaria mais de deixar o testemunho aos jovens é que é muito importante que todos nós acreditemos nos nossos sonhos. Foi o que eu fiz e hoje dirijo uma ONG, a Ocean Alive, exatamente apostada em promover a colaboração e o envolvimento das pessoas na proteção e no restauro das pradarias. Muito obrigada, Raquel. Devolvo agora para a Eugênia seguir com a nossa conversa. Muito obrigada, Mariana, e obrigada a todos os convidados presentes. Então vamos dar início à discussão. Antes de começarmos este debate e partilha de ideias, eu queria só fazer aqui uma breve tradução, visto termos uma diversidade geográfica grande, não é? Seja Portugal, Brasil e Moçambique, e apesar de todos falarmos português, há certos termos mais específicos de cada país, e para que ninguém tenha uma confusão, só esclarecer que em Portugal e em Moçambique chamamos de mangal, o que no Brasil se chama de manguezal, ou manguezais, e em Portugal chamam-se pradarias marinhas, o que em Moçambique podem se chamar de tapete marinho ou de ervas marinhas, e no Brasil de grama marinha. Pronto, só para toda a gente compreender que, mesmo que haja uma referência com uma palavra ligeiramente diferente, para que percebam que estamos todos a falar do mesmo termo. Então, começo por colocar a primeira pergunta de como pode o carbono azul contribuir para a regeneração da saúde do oceano. Se calhar convido o Luís a começar a responder. Obrigado, Eugênia. Quando nós pensamos no carbono azul, inicialmente nós temos 3 grandes parceiros nessa luta do carbono azul em prol da saúde dos oceanos. Atualmente reconhecidos, né, os manguezais, gramas marinhas e marismas numa menor escala ainda. Mas por que eles são tão importantes? Além do serviço ecossistêmico de produção de alimento, via produção pesqueira, produção de matéria-prima, servir como berçário para diversas espécies e diversos outros serviços conhecidos, como contenção de linha de costa, então evita erosão, ajuda a mitigar os efeitos de eventos extremos, como tsunamis, tempestades. Esses ecossistemas acumulam muito carbono, não só na sua estrutura aérea, como a estrutura da árvore ou a estrutura da grama, mas principalmente no seu solo. Então, abaixo
da estrutura aérea, ali no solo, nós tendemos a ter grande quantidade de carbono armazenado por centenas de anos, até milênios. Então, é nesse setor que o carbono azul nos ajuda como um grande mitigador de mudanças climáticas, que sequestra muito carbono, seja oriundo da fotossíntese ou aquele carbono que vem sendo transportado pelas marés ou trazido pelos rios, pelas regiões costeiras, e vai acumulando ali num processo de sedimentação ou crescimento de micro-raízes, pequenas raízes. Tudo isso faz com que esses ecossistemas ajudem muito na mitigação climática. Então, associado a isso, e ao que foi falado antes, quando nós pensamos nesses ecossistemas de carbono azul, eles tendem a prover diversos serviços que vão atingir a todos nós, direta e indiretamente, desenvolvendo o nosso bem-estar e possibilitando que nós consigamos, via sua conservação e restauração, atingir as metas internacionais para redução do aumento de temperatura e atingir um futuro muito mais saudável, não só para nós, mas para todas as futuras gerações. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís, pela partilha. E se calhar Salomão, não sei se gostaria de partilhar também. Ou seja, como é que Bom, pode... muito obrigado. Sim. Pois eu podia acrescentar aqui alguns números, só para... e algumas comparações também, não é? Estamos a falar do carbono azul, em contrapartida temos a vegetação terrestre, que também tem um papel importante, mas os mangais, as ervas marinhas e os pântanos salgados ou marismas, como mencionou o Luís, elas têm este poder imenso, mesmo ocupando apenas 4% da superfície dos oceanos e 11% do resto da Terra, elas podem fixar até quase 40% do carbono atmosférico, elas próprias, não é? E alguma literatura diz que estes três habitats, não é? Com esta capacidade única e porque há muita fixação no sedimento, especialmente nos mangás, porque o ambiente é anóxico e o carbono fixa por centenas de anos, milhares de anos, que é uma coisa fabulosa, impressionante, não é? Quer dizer, o risco até potencialmente é menor, porque na vegetação terrestre nós temos que pôr as florestas a crescer, as florestas tropicais estão nas árvores em si, mas aqui neste caso em específico há uma grande concentração também, especialmente no sedimento. Eu podia dar também um outro detalhe: estas florestas azuis acabam fixando no ano inteiro, cerca de 10%, podem fixar 10% de todo o carbono sequestrado pelo mar. Então, a nossa esperança, usando o carbono azul, no caso em Apreço, as florestas de ambientes de baixas profundidades, é que elas realmente acabam sendo uma grande esperança para que o mundo inteiro possa fazer retardar a tendência que temos hoje, não é? Nós já aquecemos em revolução industrial 1,1 graus centígrados, mas a meta aqui na Sociedade das Nações, com o UNFCCC, é que atinjamos 1,5 e assim a sociedade mantém-se, digamos, sob condições apropriadas para a vida, para a nossa vida, não é? Embora a tendência seja diferente. Então, as soluções baseadas na natureza, especialmente baseado com estes ambientes, com estes habitats, elas realmente poderão ser a base para o nosso futuro imediato, tendo em conta as mudanças climáticas atualmente. Obrigado. Obrigada, Salomão. Obrigada, Luís, também. Acho que com essas introduções que vocês deram para a gente, já dá para a gente entender o quão importante é falar sobre os ecossistemas marinhos, costeiros, marinhos e costeiros, a importância disso na restauração dos ecossistemas como um todo e na absorção de carbono, e quanto isso, essa conversa também está relacionada com soluções para mudanças climáticas, projetos e soluções inovadoras. E eu queria trazer a Raquel e perguntar para ela se ela pode compartilhar com a gente
projetos inovadores de restauração de mangás e de pradarias que você gostaria de dar destaque e como que isso tudo se conecta com essa conversa sobre saúde de ecossistemas. Obrigada, Raquel. Eu gostaria só de dar um bocadinho uma chega da resposta anterior, sobretudo porque a nossa plateia são jovens e como nós fazemos bastante educação marinha, parece-me que vai ajudar a mostrar, a facilitar com que as pessoas realmente percebam na prática onde está este carbono. Para aqueles que têm acesso a uma praia como a pradaria ou um sapal em Portugal, os marismas ou os pântanos, nas outras línguas, o que eu sugeria é que façam um buraco na areia e façam um buraco na zona onde há vegetação. E o que vem no subsolo, ou no subsolo marinho, é de facto uma cor preta, e portanto o carbono azul é preto, que resulta exatamente como o Salomão explicou, de um estoque de carbono que está ali em ambiente anóxio e que, por exemplo, e que fica ali sem se decompor, enquanto que na areia a cor há de ser sempre mais clara. E esta é uma forma de nós realmente vermos o carbono quando conseguimos chegar perto de um destes habitats. Pronto, e agora para responder à sua pergunta, eu gostaria de falar do projeto que nós desenvolvemos aqui no estuário do Sado. Trabalhar com pradarias marinhas, quando começámos em 2015, era falar para um público que não nos conhecia. E em primeiro lugar, o grande problema destes habitats que está reconhecido é de facto não ser conhecido do grande público. Felizmente, hoje em dia, e sobretudo debaixo do grande benefício das pradarias como florestas azuis sequestradoras de carbono, as pradarias marinhas são conhecidas do grande público. Mas para vos dar uma ideia, para quem esteve a trabalhar na sensibilização, como eu faço parte da nossa equipa, neste verão estamos a trabalhar na sensibilização das pessoas aqui do estuário e continuamos com uma grande parte do nosso público, dos veraneantes, das pessoas que usam as zonas com pradarias, continuam a não conhecer o que é este habitat. E, portanto, sem dúvida que um dos grandes problemas dos projetos de restauro das pradarias é a falta de conhecimento das pessoas ainda em geral. Estamos melhor, mas ainda não lá chegamos. O restauro no mar tem uma imagem diferente do restauro em terra. O restauro em terra é normalmente, portanto, o restauro da vegetação terrestre normalmente passa por plantarmos árvores. No mar não podemos plantar uma pradaria ou um sapal ou um mangal num local em que as ameaças que fazem destruir essa floresta estão presentes. É claro que sim, em terra isto é igual, mas no mar o esforço necessário para nós plantarmos algo novo é tão grande que de facto não compensa o risco. E esta é a grande diferença. Todos os projetos de restauro marinho visam, em primeiro lugar, eliminar ameaças, porque o mar responde de uma forma incrível quando as ameaças são retiradas. E é este o foco do nosso projeto, trabalhando com a comunidade. Ou seja, o segredo dos projetos de restauro marinho visam realmente eliminar ameaças que estão a impedir, ou que estão a degradar, ou que estão a destruir estes ecossistemas. No nosso caso, nós começámos por auscultar a comunidade local, nomeadamente as pescadoras, perguntando que problemas é que a própria comunidade que usufrui das pradarias coloca ao desenvolvimento destes habitats. E elencámos 3 problemas. O primeiro deles tinha que ver com um problema que não afeta diretamente, que é o lixo marinho
fofinho. Bom, não é por causa de haver lixo que as pradarias não crescem, mas de facto é por haver lixo que os animais marinhos que crescem ali, que se alimentam, acabam por ficar contaminados e, portanto, o serviço necessário de um ecossistema fica afetado. E foi por aqui que começamos. O segundo, e isto permitiu-nos, numa evolução de trabalho, agregar muitas pessoas à volta de uma causa que é: vamos restaurar as pradarias marinhas. O segundo problema e o terceiro já dizem respeito a práticas locais que destroem diretamente as pradarias. No nosso caso, estamos a falar da navegação e da pesca destrutiva. Atualmente, o trabalho da Ocean Life tem sido em convencer desde os usuários dos barcos a não largar a âncora numa pradaria, aos gestores dos ancoradouros que estão na pradaria a retirar cabos, amarrações, poitas da pradaria, ou a criar corredores que fazem com que a navegação, ou sinalizar a navegação fora das pradarias. Com isto, por exemplo, em termos numa das pradarias, com este tipo de medidas, para além também da colocação de boias amigas das pradarias, depois eu já posso explicar isto melhor, o que é que isto quer dizer, conseguimos, só para terem uma ideia, um restauro de 600 metros quadrados. Que é isto? É tão pouco, não é? Mas para quem tem cerca de 250 hectares de pradaria num estuário, isto realmente significa o princípio de mundo. É assim que entendemos os projetos de restauro, e nós somos um exemplo de um trabalho local. Pouco e pouco vamos restaurando, vamos conseguindo área, e essa área em si gera mais sementes e mais plantas, para que a natureza faça também o seu trabalho. Boias amigas das pradarias são basicamente boias que são colocadas nos cabos, ou seja, nas cordas, que ligam barcos à poita. A poita é um bloco de cimento que serve de âncora fixa, vamos dizer assim, e isto funciona como um parque de estacionamento. Portanto, um parque de estacionamento para um barco, normalmente, ou é através de uma marina, ou então tem uma poita. E esta poita liga um cabo ao barco, e se nós puxarmos esse cabo para a superfície, através destas boias, o cabo não roça e não faz de foice na pradaria. Isto é só uma pequena explicação para que entendam aquilo que eu estou a dizer. O grande objetivo destes próximos 5 anos do nosso trabalho é realmente dedicarmos à pesca destrutiva. E nós aqui estamos a falar da sobrevivência das pessoas que usam técnicas destrutivas, por exemplo, para comer a amêijoa. Em Portugal, todos nós adoramos a amêijoa abelhão-pato, mas quando nós sabemos que o facto daquele sabor incrível na nossa boca e no nosso prato está relacionado com a destruição das pradarias. Pois aqui onde nós trabalhamos, sim, está, em alguns casos, e o que nós queremos abraçar é compreender estas práticas, recrutar mariscadores para a nossa causa, conseguir com eles mudar técnicas, mudar hábitos, criar reservas e ao mesmo tempo criar emprego alternativo, que penso que no final de hoje nós poderemos falar. Mas para vos dar uma ideia, um projeto de restauro de pradarias como o nosso implica envolver as pessoas, não só ouvi-las, mas trazê-las para a nossa causa, criar emprego para elas, mudanças e sobretudo persistência, acreditando que hoje aqui, ali e noutro sítio, e noutro sítio, e noutro sítio, ou seja, cada um com o seu papel local, juntos poderemos conseguir ajudar a reflorestar o mar. Obrigada, Raquel. Muito inspirador te ouvir falar e o quão importante é o envolvimento das pessoas e pelas pessoas, a gente olhar para a saúde do oceano e o quão conectados nós estamos, e tem comunidades muito mais conectadas, né, com esses ambientes que merecem e que devem estar envolvidas nas decisões e nas soluções, tanto para a restauração, conservação desses lugares, quanto de manutenção da própria cultura e das atividades que essas pessoas realizam, claro, de uma forma respeitosa também com o ambiente. Vou passar
vou passar para o Luiz, que com certeza tem comentários sobre isso também. Muito obrigado, Mariana. Eu gostaria de fazer alguns adendos. Eu achei sua fala fantástica, Raquel. E eu gostaria, junto disso, trazer a importância da economia azul para a conservação e restauração desses ambientes de carbono azul. Porque quando a gente consegue trazer a economia azul para dentro disso, nós conseguimos ganhar muita escala de restauração, de conservação e também otimizar grandes processos de monitoramento. Vou trazer 2 exemplos não atrelados à economia e um atrelado à economia. Atualmente, ao longo dos últimos 30 anos, na região, se eu não me engano, da Califórnia, foram restaurados pouco mais de 80 hectares de grama marinha ou pradarias marinhas. É um número fantástico, é um número excelente. Uma dificuldade é a falta de monitoramento, porque assim como não só nos Estados Unidos, Brasil, em diversos outros países, por exemplo, no caso do Brasil, a ONG Guardiões do Mar e diversas outras ONGs têm restaurado manguezais ao longo da costa, mas nós não passamos de 200 hectares ao longo da costa brasileira pensando em manguezais restaurados. No Rio de Janeiro, eu sei de pouco mais de 40. Mas nós sempre chegamos, após essas atividades de restauração, numa falta de recurso para financiamento, para o desenvolvimento e o entendimento de como essa restauração está se comportando, quais os níveis de mudança econômica e social isso está trazendo para a sociedade. Eu não sei se bate no mesmo caso aí em Portugal, Raquel, mas ao longo de alguns países que eu tenho visto, essa é uma grande dificuldade. Mas quando nós trazemos financiadores, investidores do mercado e da economia azul, nós conseguimos escalonar muito esses projetos. Eu vou dar um exemplo que, para mim, é um dos mais gritantes e é o que me fez entrar nesse mundo de aplicar ciência na restauração e conservação da economia azul, que é o projeto Delta Blue Carbon, que é desenvolvido na costa do Paquistão. É um projeto que toma conta de 350 mil hectares, é uma área absurda de restauração de manguezais, conservação de manguezais, olha também para as gramas marinhas, e tem todo um trabalho, não só de restauração, mas de desenvolvimento de emprego, desenvolvimento de um bem-estar econômico, com foco em erradicação da pobreza, erradicação da fome, criação de empregos, desenvolvimento de saúde, criando centros de saúde em locais que não haviam tal tipo de acesso, desenvolvimento de educação, igualdade de gênero, desenvolvendo núcleos de mulheres com foco econômico aplicado à restauração, conservação e desenvolvimento aplicado à subsistência e comercialização de produtos, e não só a vida na água e vida na terra, que é extremamente importante, mas são os grandes focos que nós vemos inicialmente nos processos e projetos de restauração de Blue Carbon. Então, quando a gente consegue trazer a economia azul para dentro desses processos, nós conseguimos ganhar escalas gigantescas. Por exemplo, além da escala de 350 mil hectares desse projeto, ele tem um projeto inicial de 60 anos com renovação para mais 100 anos. Então, você tem uma área de 350 mil hectares que vai estar passando por um processo de mudança econômica, social, ambiental, por ao menos 60 anos, podendo chegar a 160 anos, o que é um tempo fantástico para você conseguir manter uma área e mudar diversas gerações, não é nem um momento, mas são gerações de vida que podem ser mudadas, de cultura que pode ser mantida, daquela identidade social de diversos povos que podem se manter e podem, atrelado ao seu conhecimento tradicional, manter esses ambientes e fazer com que esses projetos tenham um grande processo de ganho de escala, de tempo e participação assídua. Então, eu queria trazer muito isso, como a economia azul não é um inimigo, e sim um potencial parceiro a ser atrelado a esses projetos
para ganho de escopo, de escala e de participação com diversos stakeholders. Obrigado. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada por compartilhar todos esses exemplos e por fazer essa conexão importante com o tema da economia azul. E economia azul, que é diferente de economia do mar, a economia azul traz dentro do seu conceito muito essa questão do desenvolvimento sustentável e também de respeitar a relação que as pessoas têm com o ambiente, né? Bom, deveria ser, o que a gente classifica como economia azul deveria atender também a esse critério importante. Eu queria passar agora para o Salomão, se você tem alguma experiência, algum projeto para compartilhar dentro dessa perspectiva de carbono azul. Eu estou aqui muito atento a ouvir. Pronto, foi muito bonito o Luís e a Raquel. E esta última componente da economia azul, que é basicamente ver se maximizamos as oportunidades que o mar nos traz e reduzamos os conflitos, os mal-entendidos. Isso seria ouro sobre azul, não é? Se todos nós pudéssemos alavancar esses aspectos. O que eu tenho a acrescentar aqui das minhas experiências, em primeiro lugar, eu acho que nós tivemos sempre essa pergunta. Eu venho, digamos, como docente, nós pegamos em estudantes e começamos a experimentar técnicas de restauro de ervas marinhas num local onde se colhia muitas ameijas, e a colheita das ameijas, infelizmente, tem tido esse problema, e nós temos lá uma erva marinha que até é vulnerável a nível global. A única erva marinha em África vulnerável, que devíamos até fazer mais, mas rapidamente abandonamos o local porque não haviam condições para restaurar, ok? Porque pois a restauração, como disse a Raquel, passa por um conjunto de etapas. Nós, se calhar, até nem usamos, digamos, o textbook, a plataforma do restauro, que é o pré-planeamento, o planeamento, a implementação, a monitoria, a avaliação, mas nós descobrimos que era preciso sensibilizar, ok? Era preciso trazer atores. E até mesmo eu venho da componente ecológica, combinando conhecimento ecológico só, não chegava, nós tivemos que trazer grupos sociais que entendiam e podiam comunicar melhor com as pessoas, e os atores, as ONGs, o dono do território, que são os municípios, não é? Tínhamos que aprender, mas mesmo assim ainda não voltamos para aquele local, nós fomos restaurar num outro sítio. Então, a questão subjacente aqui, e ligando com aquilo que foi dito pela Raquel, eu penso que é muito importante também pensarmos em meios alternativos de subsistência. Se calhar, eu acho que no contexto tropical de países em desenvolvimento, se calhar precisamos de fazer acordos com as comunidades, para que, mesmo que elas digam alguns direitos têm que ser salvaguardados, eles precisam de proteínas, não é? No Mangala iríamos dizer que, olha, prontos, também precisam de combustível lenhoso, não é? Pouca gente tem gás e tem outras formas de energia. Então, o restauro em si é um programa de desenvolvimento, mas alternativas para jovens está aí, e eu acho que o contexto da sensibilização, incluindo da literacia sobre os oceanos, o contexto de aprender as técnicas de restauro, fazer parte dos primeiros encontros de debate para estabelecer metas sobre o restauro. E talvez até mesmo identificar áreas degradadas, identificar áreas doadoras para se fazer o restauro. Nós aqui em Moçambique e na região temos as causas antropogénicas, mas também há causas naturais. Há causas incluindo o elefante na sala, como se diz em inglês, elephant in the room, que são os ciclones, não é? Que trazem todo um contexto de sedimentação, etc. Eu ia terminar aqui trazendo o exemplo do Limpopo, que é um dos rios mais importantes da África Austral,
em que tivemos um ciclone com cheias intensas, um rio com 900 hectares de mangal, é bastante, embora quando comparado com aquilo que o país tem, que são cerca de 300 mil hectares, mas destes 900 hectares, 60% foram degradados e conseguiu-se restaurar 50%, usando o viveiro, usando a sensibilização e as comunidades, mais que uma restauração ativa, mas conseguiu-se duplicar mais 100 hectares usando a restauração passiva, que é uma componente também bastante interessante, a restauração assistida, que foi trazer de volta a hidrologia e o mangal, porque há muita produção de sementes, e isso também fez crescer. Isso foi muito interessante, e as comunidades, realmente isso foi impactado pelo ciclone, e foi isso que aconteceu, e as comunidades continuam a ganhar, as pescas voltaram para o local, e as comunidades foram elas que pediram para que fizesse alguma coisa para se restaurasse o mangal. Elas fazem muitas atividades alternativas, trazendo rendimentos para elas próprias. Muito obrigado. Sim. Muitíssimo obrigada pelas partilhas. São realmente projetos bastante, além da distância geográfica, há uma grande diversidade, mas todos com um foco em comum, não é? De realmente conseguirmos acelerar esta regeneração que é tão essencial. Então, passava agora para a terceira questão, que convido também os nossos convidados a decidirem quem quer começar a responder, mais direcionada também para o público que temos connosco, que é: como é que os ICOPs e os jovens líderes do oceano podem contribuir para este diálogo, não é, sobre o carbono azul, e como é que esta discussão sobre este tópico pode influenciar as carreiras profissionais dos jovens aqui presentes connosco hoje? Você podia repetir, por favor, Gênia? Claro. Como é que os ICOPs, que são os Early Career Ocean Professionals, e os jovens, não é, líderes do oceano, podem contribuir com o diálogo sobre o carbono azul, e como é que esta discussão pode influenciar exatamente as carreiras profissionais que estão exatamente no início destes jovens que estão connosco? Eu ouvi há um tempo atrás uma frase que eu levo muito comigo, e para mim fez total sentido. A partir do momento que você não senta na mesa, você está no menu. Então, ou seja, se você não está na mesa discutindo as normas, discutindo as leis, os planos de ação, como desenvolver todo o processo, você vai ter basicamente que seguir ordens de pessoas que sentaram nessa mesa. Então, eu vejo que nós jovens temos que sentar nessas mesas, ocupar esses espaços, lutar para ter esse espaço participativo, para trazer nossa voz, nossa opinião, e não só como jovens, mas membros de povos tradicionais, membros de grupos minoritários, todos que participam direto e indiretamente desses meios, têm que ocupar esses espaços para terem suas necessidades ouvidas, seus desejos, seus anseios e todos os processos correlatos atendidos. Então, eu vejo, na minha opinião, que nós temos que ocupar esses espaços, sejam mesas de discussões iniciais em universidades, palestras, centros de convenções, onde eles estiverem acontecendo. Se existir a possibilidade de estar presente, é importante estar presente para lutar pelo espaço, porque senão, basicamente, seguiremos ordens e o que está descrito numa cartela. E, então, nesse sentido, essa participação direta, mas também participar desses projetos, por exemplo, o que todos nós aqui desenvolvemos de restauração, de conservação, seja de manguezal, marisma, grama marinha, entender como isso funciona, pensar, questionar novas ideias, novas metodologias, novas práticas, porque isso é tudo baseado em ciência, e ciência é questionamento. Então, questionar o que está acontecendo, como melhorar, como otimizar, como trazer potenciais parceiros que se interessem por aquilo e não vejam aquilo somente como um ganho financeiro ou como uma imagem verde, mas que vejam naquilo como real potencial de mudança e como potencial econômico, social, participativo, ambiental para todos. Pelo menos é a minha grande opinião.
Muito obrigada, Luís, e concordo plenamente que tem de ser um processo inclusivo, não só com jovens, mas com todas as partes representativas da nossa sociedade, isso é fundamental. Isso, indiretamente, seja por recurso financeiro de governo, mercado de carbono, que é um dos setores que eu atuo atualmente, mas você tem diversos parceiros, você tem diversos financiadores com interesse de injetar dinheiro, e uma coisa que eu ouvia muitas vezes, que eu não acreditava e que hoje eu vejo muito real, existe muita gente, muita filantropia interessada em injetar recurso, mas essas conexões entre quem possui o recurso para injetar e as pessoas que estão no front desenvolvendo as ações é algo que na minha opinião, ainda é muito incipiente. Então, esse caminho tem que ser muito construído e calçado de um modo respeitoso a todos, principalmente a quem está na ponta e que vai estar sob ou participando diretamente dessas ações de restauração, conservação ou desenvolvimento intelectual, metodológico, socioeconômico. Mas esse caminho tem que ser construído. Eu Definitivamente. gostava de dar, Força, Raquel. eu gostava de dar a minha opinião, porque eu acho incrível estas duas organizações que reúnem, as vossas duas organizações que reúnem jovens e da motivação nascem líderes e nasce a ação. Eu gostava de vos dizer que quando eu era da vossa idade, ou seja, quando eu era jovem, ser biólogo marinho estava muito associado a estudar. Hoje, acho que para mim ser biólogo marinho está mais associado a agir, a fazer alguma coisa por. E eu acho que esta mudança do sonho e da ação é muito importante. Vocês hoje são jovens que têm o benefício de que a ciência já nos trouxe muito, nós já sabemos tudo, até temos leis europeias, só que agora falta mudar as cabeças das pessoas, mudar as leis e agir e empoderar as pessoas. E, portanto, acho que é muito importante o vosso papel como jovens nesta direção. Claro que vamos continuar a precisar de ciência e a Ocean Alive tudo o que consegue em termos de restauro é porque somos suportados por equipas científicas, porque temos biólogos investigadores na nossa equipa. Sem ciência nós não conseguimos. Mas realmente hoje o sentido da nossa profissão, a meu ver, tem uma urgência. Nós temos que fazer algo pelo que está a acontecer e pôr os nossos conhecimentos em ação. Eu queria terminar por esta intervenção sobre o papel dos jovens, porque para mim é muito importante o vosso papel, a vossa motivação como líderes, porque eu acredito e aprendi isto na vida que poder significa nós podermos fazer aquilo que melhor sabemos. E qualquer que seja a vossa área, não tem que ser necessariamente da ciência marinha, pode ser da ciência política, da economia, da sociologia, qualquer que seja a vossa área, é extremamente útil hoje, é extremamente necessária para fazer aqui um volte-face de mudança de comportamentos, mudança de paradigma, mudança de hábitos, mudança de visões, para que o mundo esteja em uníssono, basicamente a restaurar aquilo que nós perdemos e a manter e a sonhar e a criar visões de como nós podemos pensar um mundo que só pode ser de uma forma, que é nós só podemos pensar no mundo melhor, não podemos pensar no mundo que perdemos, podemos pensar no mundo que queremos ganhar. E era esta força que eu vos queria deixar. Muito obrigada, Raquel. Até eu senti-me inspirada, porque eu própria senti isso também no meu processo académico, a mudança de perceber isso, a necessidade e urgência que há de agirmos realmente. E agora passava a palavra ao Salomão, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Bom, quase está tudo dito, mas é claro que nós estamos aqui no mundo lusófono, mas podem haver subcontextos. Eu lembro-me que aqui na nossa região, o Oceano Índico Ocidental, assim chamado, o leste africano, uma das componentes que foi mencionada, e acredito que os jovens desta região e outros poderão também estarem a perguntar, não é? Qual é a ligação
que estes grandes substratos, as ervas marinhas, os mangais e os pântanos salgados têm com o nosso dia a dia. Eu acho que o contexto da sensibilização e usar diferentes formas de comunicação ainda é um espaço importante para jovens. Por exemplo, aqui em Moçambique, mesmo estarmos a jusante, somos bastante bem impactados com os ciclones, com as cheias, enfim, e lendo aí as estatísticas e os números, quase provocamos tão pouco dessa mudança climática. Então, esta ligação, no contexto aqui, eu acho que a ligação destes habitats com o contexto das mudanças climáticas, a proteção costeira e o contexto das pescarias, e eventualmente alavancar as populações costeiras, é muito importante. É claro que nós também podemos mencionar áreas específicas aqui. Fazer restauro é uma área específica para jovem e aprender as técnicas, participar nessas equipas, sentir isso. Eu acho que isso faz bem, pelo menos temos visto noutros contextos, não é? Que é o contexto da apanha do lixo, enfim, a sensibilização sobre o lixo. Eu acho que negociar planos de restauro, talvez noutros contextos seja difícil, mas se nós temos uma praia inteira, uma área inteira degradada, temos que negociar quais são os locais em que vamos restaurar. Se calhar tudo de uma só vez pode não ser possível. É a minha maneira de ver. Trazer atores também é uma componente importante quando estabelecemos metas, e às vezes é um ator que nós nunca trazemos aqui no debate sobre o restauro, que é o setor privado. Que é o setor privado. Acho que isso pode ser também uma competente extremamente importante. Eu ia terminar aqui também todo este contexto para jovem. Nós também podemos seguir as grandes plataformas que estão disponíveis hoje nas sociedades e nações, não é? E os elementos, celebrar esses dias importantes, o Dia Mundial dos Mangais, das Ervas Marinhas, da biodiversidade, enfim, a década do oceano, a década do restauro. Hoje até falamos do quadro 30-30, que abre muita oportunidade, se calhar, para mais debates ainda. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês e obrigada por essas mensagens inspiradoras de como nós podemos valorizar o trabalho que muitos jovens já vêm fazendo. Eu concordo com muito com o que vocês trouxeram e acredito muito que a gente já tem muitas pessoas fazendo muitas coisas interessantes. A gente precisa dar espaço para que essas vozes sejam ouvidas e para que essas ações que já estão sendo desenvolvidas ganhem palco, escala e que possam nos conectar ainda mais com essa agenda que é muito contemporânea, né, de discussões sobre carbono azul, sobre economia azul, sobre mudança socioambiental, sobre mudanças climáticas e como nós, enquanto jovens, ou que já fomos jovens, podemos trazer essa nossa experiência de estar vivendo e aprendendo ao mesmo tempo com todas essas mudanças ambientais e propondo soluções que façam sentido para a nossa geração e para que geração que vem em seguida da nossa, né, que são os mais jovens ainda. Agradeço muito a partilha de vocês. Aqui no chat a gente recebeu algumas perguntas muito boas e alguns comentários. Agradeço a todo mundo que já mandou perguntas. Eu vou começar a ler uma delas, e a primeira delas é para o Luiz, na verdade, pedindo para você compartilhar um pouquinho sobre como encontrar informações sobre o projeto do Paquistão que você mencionou anteriormente, Luiz. Se puder dizer para a gente ou colar aqui no chat, também fica à vontade. Que legal que se interessaram. Então, existem não só esse, mas diversos outros projetos. Você pode entrar no site da Verra, que é... A Verra é uma organização que é basicamente que organiza e gerencia esses projetos de carbono, independente de ser carbono azul, carbono verde, cookstove, por aí vai. Então, lá você encontra diversas metodologias e diversos projetos. Então, dentro da área de registro de projetos, você pode botar manguezal, mangrove, manglare, infinitas keywords, infinitas palavras-chave.
e pesquisar projetos. Então, você vai encontrar esse mesmo, Mariana, obrigado. Então, você vai encontrar diversos projetos, não só esse do Paquistão, mas tem projeto na Colômbia, projeto iniciando em Serra Leoa, projeto iniciando em Moçambique, vários na Ásia, é uma infinitas possibilidades. Você vai conseguir informações de como esses projetos auxiliam os objetivos de desenvolvimento sustentável, área de escala, cálculos de carbono, fontes de financiadores, enfim, muita coisa. Você também consegue essas informações em outras organizações com metodologias, tipo Gold Standard e o Plan Vivo. O Plan Vivo tem um foco muito mais social, enquanto o Verra tem um foco muito mais relacionado a carbono, com diretrizes e com metodologias aplicadas à sociedade, comunidade, biodiversidade, clima. Mas o Plan Vivo tem um olhar muito mais de restaurações, conservações e projetos com um foco muito mais social. Então, é uma outra fonte, você consegue achar bastante informação. Muito obrigada, Luís, pelo esclarecimento. E Mariana já pôs aqui o link no chat para quem quiser explorar mais depois. Então, vou ler a pergunta seguinte, da Ariane Fonseca, que é uma líder do Brasil. Então, começa nesse contexto. Então, no Brasil, a questão de se trabalhar com manguezais chega a ser complexa, pois muitas comunidades que vivem em manguezais estão sob o comando do poder paralelo. Nem todos os locais, pois o país é complexo. E a questão é como trabalhar tendo em vista este tipo de contexto. E depois ainda é acrescentar. Força. Já que falou de Brasil, eu vou falar que não é só no Brasil, tá? Muito lugar é assim. Muito lugar o poder paralelo ou outros níveis de organizações tem domínio e influência, entre aspas, sobre povos e sobre o que acontece. Mas, em todos os casos, na minha opinião, você tem que conversar. Primeiro que nada funciona de top-down, nada funciona, na minha opinião, vindo de cima para baixo. Todo projeto de conservação, restauração, que deseje ser de longa duração, independente de onde seja, tem que ser coparticipativo, envolvendo povos tradicionais, envolvendo outros atores. Então, sempre tem que trazer para a mesa quem vai participar, principalmente lideranças comunitárias, e lideranças comunitárias têm um grande poder de barganha e de influência, independente de quem esteja, entre aspas, num domínio de uma área. Então, conversando. Pode não ser agora, pode precisar mostrar resultados iniciais com ações piloto, mas conversar e ações de cima para baixo, coparticipativas, envolvendo a comunidade, para mim é sempre o caminho mais saudável, independente de ter uma organização ou não influenciando tais grupos e tais áreas. Eu queria complementar um pouco essa resposta a essa pergunta, e obrigada por mandar a pergunta. Ariane, eu sei que aí no caso de Santos é muitíssimo complexa a questão das palafitas, pessoas que vivem na beira do mar e nunca veem o mar, porque não tem uma relação com o mar agradável, né? Porque realmente um assentamento muito complexo, e acho que isso nos faz pensar que o quanto a questão ecológica não está desassociada da questão social nunca, e que a gente não pode separar as duas coisas. E eu acho que nesse caso especificamente, sempre tomar um cuidado, né, no envolvimento ou proposição de projetos relacionados à restauração, para que isso nunca pareça que a gente está tentando retirar as comunidades ali, ou passar por cima delas, ou passar por cima dos processos históricos e culturais, e até de segurança que essas pessoas têm, ou insegurança, né, de morar nesses locais. E acho que o poder público também tem um papel
disso, né? E acho que se construir essa ideia de que cuidar do ambiente, seja um manguezal, sejam pradarias, sejam qual for o ecossistema marinho, se isso se transformar numa demanda da comunidade, a comunidade entender o quanto isso é importante, vai ficar mais fácil, inclusive, para negociar com esses grupos que podem ser grupos, inclusive, criminosos, né, que estão ali envolvidos nesses locais. Só queria complementar nesse sentido. E também acredito que isso deve ser um problema em vários locais do Brasil e vários locais do mundo, como o Luiz trouxe, né? Vou trazer aqui a pergunta da Bárbara. Como vocês enxergam o mercado voluntário de carbono e como a venda de créditos de carbono azul para aumentar o nível de financiamento para projetos de restauração e conservação dos 3 ambientes de carbono azul? Na literatura disponível, ainda não há consenso sobre o real impacto dos créditos de carbono e se realmente tem um impacto positivo ou se é mais um greenwashing. Essa é a pergunta de milhões, é uma pergunta muito complexa mesmo dentro dessa questão de carbono, né? Mas é importante a gente discutir sobre ela. E eu passo para os nossos convidados, se alguém gostaria de comentar sobre o mercado de carbono. Se ninguém for começar, eu começo. Eu defendo muito. Eu atuo nesse mercado. Os maiores projetos que eu conheço, inclusive o Delta Carbon, é fruto do mercado de carbono. Então, os projetos que estão saindo e saíram na Ásia, China, Moçambique, Guiné, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Colômbia, que são projetos grandíssimos, todos são frutos do mercado de carbono. O Plan Vivo é mercado de carbono, o Verra é mercado de carbono. Então, hoje, quando você pensa em projetos de grande escala, não só de blue carbon, mas de carbono terrestre, todos são atrelados ao mercado de carbono. No Brasil, eu conheço projetos, inclusive tem um projeto só que ele é responsável por restaurar um pouco mais de 1 milhão de hectares na Amazônia terrestre. Então, eu vejo obviamente, que existem diferentes projetos e diferentes qualidades. Nem todo projeto, assim como nem todo processo econômico, nem toda pesquisa e nada, em todos você tem escalas, né, de bons projetos, projetos excelentes e projetos ruins, mas isso é em tudo. Você tem isso na política, você tem isso em conservação, você tem isso em diversas frontes. Então, vale muito, eu defendo bastante o mercado de carbono como uma válvula motriz para atingir grandes escalas de conservação e restauração, principalmente por ser um mercado atrelado à ciência. Então, e à transparência. Então, você tem projetos transparentes, organizações transparentes, metodologias constantemente revisadas e desenvolvidas por cientistas, independente de serem de empresas, de universidades, mas são metodologias criadas e desenvolvidas por cientistas que passam por constante renovação para atingir os mais altos índices de qualidade, de transparência das informações. Se você procurar, você encontra diversas fontes, diretas e indiretamente relacionadas ao mercado, artigos científicos mostrando o potencial desses projetos de blue carbon atrelados e financiados pelo mercado na mudança de vida, mudança de realidade, de sociedade, mudança econômica, atividade de restauração muito bem desenvolvidos. Mas assim como você tem políticos ruins, você tem os cowboys do carbono, que são grupos, entidades, pessoas que não agem com boa índole, não agem de boa fé, não agem com transparência, mas isso é tudo na vida. Então, na minha opinião, a gente não tem que se atrelar aos péssimos exemplos e sim lutar pela transparência e pelos bons exemplos, para que esses bons exemplos sigam sendo e passam a ser a maior parte e a normalidade, e deixando de dar voz e espaço aos cowboys do carbono, como são internacionalmente chamados, esses grupos que não agem de boa fé e agem por meio de por baixo dos panos, ao invés de trazer os atores para a mesa e participar das conversas
Então, aquilo que eu falei antes, estar na mesa negociando e participar desses processos, participar dos processos licitatórios, dos processos de revisão e tudo, são processos abertos no mercado de carbono. Você pode entrar em qualquer projeto, seja de carbono azul, carbono terrestre, cookstove, independente do que seja. Você entra nessas grandes entidades, você vai, se o projeto tiver sido recém-submetido, tem um espaço para consulta pública, de você sentar, ler o projeto e avaliar se aquilo é bom ou não. Então, tem espaço para opinar, tem espaço para defender algo ou negar algo que se você não concorda. Muitas vezes o que falta é participação social e participação ativa na avaliação desses processos. Então, às vezes tem muitos projetos ruins que nunca chegam na mesa, mas às vezes tem projetos de baixa qualidade, de baixa confiança, que são submetidos e nunca passam num processo de submissão, porque passou por esse processo de transparência e de avaliação pública, passou assim no sentido de foi avaliado nisso e ele foi negado. Mas para negar projetos ruins, negar projetos de cowboys do carbono e negar coisas de greenwashing, independente de ser mercado de carbono ou não, nós temos de estar ativamente participando das avaliações desse projeto. Se a sociedade não participa, infelizmente, qualquer coisa pode bater em cima da sociedade. Obrigada, Luiz. Posso comentar? Por favor, Salomão. Pois, não, só queria acrescentar, às vezes, bom, o Luís, de forma muito emotiva, falou bem, e defendeu, mas às vezes também é mais fácil falar de onde nós não chegamos, e quão difícil é chegar lá, está a ver, não é? A gente diz que o mercado de carbono, estamos a falar de mercado voluntário, não mandatório. E esse mercado voluntário, eu ia usar, parafrasear aqui, alguém dizia, pô, eu estou a vender galinhas estou a vender galinhas que eu tenho tantas galinhas, não é? Na minha capoeira, mas nem tudo está à venda, está a ver, não é? Eu gostaria de ver também esta componente. O que é que não está à venda? Porque eu acho que há muito de gestão, conservação e de manejo que pode ser feito sem o REDD+. O outro aspecto que era importante trazer aqui é quando é que esse mercado começa, ok? O Luís falou aqui de Moçambique. Eu defendo que o país não pode buscar dívida para o clima. É complicado, ok? É complicado e alguns países também são vítimas de greenwash. E isso é preciso balançar, esta questão do branqueamento. Para terminar, então, quando é que a gente começa? Não há bons exemplos em ervas marinhas ainda. E depois também tem a complexidade das espécies, etc. Com os mangás, tudo bem. Há bons exemplos e por aí fora. Mas onde vamos começar? Se calhar nós começamos primeiro porque o mercado de carbono parece que é o fecho do ciclo do restauro. E este fecho, se calhar nós começamos com o restauro. E quando este restauro estiver a dar frutos, se calhar vamos ao mercado. Porque só começar assim ao de cima, com as coisas mal preparadas, e depois também, às vezes, nós temos as três entidades, cada uma não é o top-down, não é? Cada uma tem as suas virtudes, tem os seus problemas que têm que ser atendidos, que é o governo, que são as comunidades que precisam ser empoderadas, têm os seus direitos, enfim. E depois também tem a componente de pesquisa, tem que estar por aí. Então, eu acho que há muito debate com o mercado de carbono. Eu também defendo que é preciso ter cuidado e nem tudo está à venda, infelizmente. E há alternativas que podemos fazer para proteger, no caso em apreço, o mangal, de forma mais criativa e até dar a volta do que simplesmente vermos o contexto do REDD+ como a salvação para o problema da conservação dos mangás. Obrigado. Eu também queria acrescentar algo. Queria começar por dizer que não é a minha área, mas
também somos abordados portanto, a Ocean Life, através dos seus projetos de restauro, também é abordada por empresas nesta questão, e é um bocadinho o testemunho de quem está neste papel e de como é que nós vemos as coisas, e também do meu ponto de vista pessoal. Talvez eu começasse por aí. Eu tenho um enorme apreço pela Costa Rica, que tem uma lei que se chama a Lei da Floresta, e na Lei da Floresta as pessoas que têm floresta são beneficiadas economicamente por manterem a sua floresta, para além de plantarem árvores. E eu acho que isto dá um olhar incrível, é um salto grande entre o investimento de uma empresa e o investimento de um particular. Mas quando passamos para o meio marinho, as coisas não são assim tão fáceis. As pradarias marinhas são de todos nós, não é de um proprietário. E este envolvimento das pessoas diretamente, criando um benefício económico ou um investimento, passando da pessoa para uma empresa, é um conflito. E hoje nós temos o privilégio de já estar nesta fase, já haver um mercado de carbono voluntário e mandatório em vários países. Portugal está a criar os seus passos nesse sentido, mas acho que, a meu ver, ainda há muito pouca, mesmo as certezas são ainda insólitas, ou seja, é preciso trabalhar muito, porque, por exemplo, estamos a falar de carbono, mas afinal, o que é mais importante? É o carbono, ou é a biodiversidade, ou é o emprego, ou é o envolvimento. E todas estas questões ainda estão aqui coladas sobre o símbolo do carbono em si. E para quem vê de fora, pode fazer com que as pessoas pensem só que as florestas marinhas são importantes porque dão créditos de carbono, permitem os países responder para as suas contribuições nacionais, para as metas, por exemplo, da União Europeia, de redução das suas emissões. Portanto, eu acho que há aqui ainda muitas questões, e nós, como organização, somos abordados sim por empresas, e vemos o investimento destas empresas como uma mais-valia, no sentido de nós próprios conseguirmos dar passos de restauro que de outra forma teríamos que recorrer a financiamentos, se calhar mais demorados. E de facto consideramos, claro, temos que olhar isto sempre por dois olhos, não é? É ético ou não é ético? E às vezes a fronteira é mesmo difícil de delimitar, porque pode ser ético para umas pessoas, pode não ser ético para outras, e pronto, acho que é algo que ainda vai ser bastante construído nos próximos tempos. E falando agora outra vez em voz, é de facto uma área de trabalho incrível e emergente e super urgente. Muito Eu obrigada. só gostaria de fazer um adendo, só para clarear algumas coisas. Por exemplo, no mercado de carbono, ninguém está comprando a área de ninguém. A área continua sendo da sociedade, a área continua sendo do povo. O que existem, se for uma área privada, obviamente o crédito gerado é privado. Mas sendo que existem áreas privadas marinhas em diversos locais do mundo. Mas quando se trata de uma área pública, o crédito gerado é dividido. Então, não é uma dívida do país relacionada ao crédito. Muitas vezes esse dinheiro é vindo de um investidor externo, que o país não calça uma dívida climática para desenvolvimento, sejam RED+, sejam ARR. Então, tudo isso é conversado antes. Então, a grande diferença está na qualidade dos projetos. Você consegue ver projetos Gold Premium, até projetos ruins. Projetos ruins normalmente tendem a ter traços de pouca transparência e pouca ética. Por isso, muitas vezes não passam. E quando passam, muitas vezes é porque ninguém avaliou esse projeto, porque não tiveram membros ativos ou não tiveram muitos olhares precisos em cima desses projetos. Mas você tem projetos muito bons
que geram emprego, geram retornos sociais, desenvolvem economia, desenvolvem os povos tradicionais. E tudo isso é atrelado a esses projetos de alta qualidade, onde as grandes empresas e grandes financiadores normalmente estão atrelados. Então, eu concordo plenamente com vocês que há necessidade de cautela e de olhar, mas para que exista algo muito mais sólido, concreto, e que os projetos bons passem, mais uma vez eu bato na tecla que a sociedade tem que participar, porque depois, entre aspas, só reclamar é muito... não tem como mudar. Tem como mudar antes da coisa ser aprovada. E isso é em tudo, seja no meio político, seja numa reunião de condomínio que você more. Então, sempre a participação social é importante para garantir que as coisas boas se mantenham e que as coisas ruins não cheguem a existir. Então, eu gostaria de deixar isso muito bem claro e convocar a todos que participem desses processos licitatórios e de avaliação dos projetos, porque depois fala, não, é projeto de cowboy, é projeto fraco. Poxa, mas por que ninguém bateu antes nisso? Muito obrigado. Muito obrigada, Luís, e a todos os convidados pela partilha. Já chegámos mesmo à hora de final. Nós ainda queríamos, assim, temos aqui mais duas perguntas que não foram possíveis responder, mas uma era sobre como agir mais nas comunidades costeiras para a consciencialização. Eu desafio a ligarem-se, seja ao Hub Brasil, que estão aqui líderes presentes para dar os contactos, seja ao Node do ECOP no Brasil também, que a Mariana também é responsável, Mariana Andrade. São aqui duas formas, duas organizações que podem aliar-se exatamente para terem esse papel ativo na conscientização ambiental. E sobre a pergunta da presença na COP30, ambas as nossas organizações estarão presentes, tanto a SOA como a ECOP. E se quiserem mais informações, estejam à vontade para falar também, tanto comigo como a Mariana. E eu despeço-me aqui e passo a palavra então à Mariana para encerrar esta sessão. Obrigada. Também queria comentar que, sim, é importante e fico muito feliz de ver esses comentários e ver o quanto essa discussão de carbono azul também foi importante para todo mundo que acompanhou essa sessão hoje. Obrigada a todo mundo que ficou a sessão toda aqui conosco, trouxe perguntas interessantes. Agradeço muitíssimo aos nossos convidados. Antes de finalizar e de fazer mais alguns comentários, vou pedir para que eles deem uma mensagem final e se despeçam. Então, vou passar primeiro para o Salomão, depois Raquel, depois Luís, para vocês fazerem uma mensagem final e um tchau para o nosso público. E obrigada novamente pela contribuição. Muito obrigado, foi um momento ímpar, todo este debate. Acho que eu também estou aprendendo a comunicar para várias audiências nesta plataforma em especial, como, digamos, desagregar todo este manancial e potencial que existe para as diferentes gerações e pronto, os jovens são o nosso futuro. Muito obrigado. Obrigada. Raquel? Bom, eu queria então agarrar na frase do Salomão. Os jovens são o nosso futuro, mas vocês precisam de nós que estamos aqui hoje junto dos decisores, e acho que é muito importante a interconectividade entre gerações para de facto vos ajudar, e eu acho que vocês têm as melhores asas para voar. Obrigada, Raquel. Luís? Muito obrigado pelo convite para participar dessa discussão. Fiquei muito feliz. Gostaria muito que todos e que puderem participem, espalhem a palavra da conservação, restauração, do bem-estar dos oceanos, independente de onde estejam, porque nós precisamos espalhar essa palavra, não só por nós, mas por todo o planeta, né? Afinal, é um planeta Terra, mas é um planeta oceano, na verdade. Então, muito obrigado a todos e vamos juntos. Vamos juntos e juntas. Obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção. Se vocês quiserem contatar tanto a SOA quanto o programa ECOPS, em nome de todo mundo, agradeço muito. Agradeço, em nome do programa ECOPS, também a parceria com a SOA mais uma vez. E temos
promovido essa conversa e entre em contato para que a gente consiga continuar tendo conversas interessantes como essa. Às vezes, se vocês trouxerem um tema que seja relevante, como a participação em conferências, como vocês trouxeram ali no chat, esse é um tema que a gente quer muito discutir. Então, fiquem à vontade para também nos puxar para essas conversas e a gente continuar se encontrando por aí. Sim, esse webinar vai ficar gravado no YouTube, no canal da SOA. Pessoa. Isso. E eles podem consultar depois essa conversa e entrem em contato. Agradeço muito, muito, muito. Foi excelente estar com vocês hoje. Tenham um ótimo fim de semana. E até logo. Obrigada, gente. Até logo. Um oceano de gratidão também à ICOP e a todos os convidados e todos os presentes. Até breve. Obrigado, até breve.